Escolhido de Deus, amado do Senhor. Esta mensagem não chegou até si por acidente. Não foi o algoritmo, não foi o acaso. Foi o céu a pressionar esta palavra na direção do seu nome, da sua estação, da sua batalha específica, neste momento exato. E a primeira coisa que precisa de saber é esta: não abandone, fique, porque o que está prestes a ouvir foi preparado para si antes de esta mensagem existir. E o que o trouxe até aqui esta noite, ou esta tarde, ou neste momento quieto, em que finalmente está sozinho com os seus pensamentos, não foi coincidência, foi convocação. O céu não se engana nos seus endereços. Quando uma palavra é enviada com nome, com data e com precisão cirúrgica sobre a ferida exata que precisa de ser tocada. E esta palavra foi enviada para si. Há algo que mudou no reino espiritual à volta da sua vida. E essa mudança é suficientemente séria para que Deus esteja a pressionar estas palavras na sua direção agora, antes que mais um ciclo de confusão e de guerra encoberta se feche sem que o reconheça. Há movimentos acontecendo que os seus olhos físicos ainda não conseguem ver com clareza. Há verdades a subir à superfície. Há consciências a ser confrontadas. Há narrativas que duraram anos a começar a desmoronar-se, tijolo por tijolo, da mesma forma paciente e sistemática com que foram construídas. E você, que está a ouvir isto agora, que já carregou tanto durante tanto tempo em silêncio, que já acordou demasiadas manhãs com um peso inexplicável no peito, sem conseguir pôr em palavras exatamente o que o pesa, precisa de ouvir o que o céu tem para dizer sobre tudo aquilo que você viveu e que nunca foi completamente nomeado. Por isso fique, porque esta mensagem sabe exatamente o que você viveu. Há uma canseira específica que vem de décadas de mal-entendidos. Não é a canseira de trabalhar muito ou de dormir pouco. É outra coisa. É a exaustão de quem explicou a mesma verdade de 50 formas diferentes e percebeu que a explicação nunca chegou ao destino. Não porque faltassem palavras, mas porque do outro lado nunca havia verdadeiramente disponibilidade para receber. É a canseira de quem entrou numa sala de família e sentiu a atmosfera mudar nos primeiros segundos, antes de ter dito uma única palavra, antes de ter feito um único gesto. Apenas por ter entrado, os sorrisos que se formavam eram corretos, educados, mas não chegavam aos olhos. As perguntas que lhe eram feitas já carregavam a conclusão antes de você responder, e você aprendeu, ao longo dos anos, a reconhecer essa qualidade específica do silêncio que havia nesses encontros. Um silêncio que não era neutro, que já tinha sido habitado por conversas que aconteceram sem a sua presença, por interpretações da sua vida que não lhe foram pedidas, nem que você tivesse a possibilidade de corrigir. Há uma dor muito particular em perceber que, por altura de você entrar na sala, uma versão de si já tinha chegado primeiro. Talvez haja um filho ou uma filha, alguém que você criou, que você cuidou em noites de febre e em manhãs de escola, que você amou com a melhor versão de si que conseguiu dar, e que um dia se afastou sem explicação completa, sem data de regresso, sem a conversa que teria dado a você a possibilidade de compreender o que foi que aconteceu. E o silêncio que ficou no lugar dessa conversa é um silêncio diferente de todos os outros, porque não é apenas ausência de palavras, é ausência de presença. É o domingo que chega sem uma chamada. É o aniversário onde você esperou e o telefone não tocou da forma que esperava. É a certeza crescente de que há uma história a ser contada sobre si, dentro daquela vida que você não escreveu e a qual não tem acesso para corrigir, e que vai sendo reforçada por cada semana que passa sem contato. Você tentou chegar, enviou mensagens que foram respondidas com brevidade, fez perguntas que foram respondidas com distância e, em algum momento, chegou ao limite daquilo que conseguia fazer sem se perder completamente a si mesmo. E parou, não por falta de amor, mas porque percebeu que continuar a correr atrás de uma porta fechada não é amor, é desespero. E você já tinha pago o preço do desespero demasiadas vezes. E havia os irmãos, ou a cunhada, ou aquele familiar que sempre soube dizer as coisas certas, às pessoas certas, no momento certo, que construiu uma narrativa sobre quem você é dentro da família ao longo de anos, sussurro por sussurro, detalhe por detalhe. Até que essa narrativa soasse tão natural e tão repetida que as pessoas começaram a tratá-la como facto enquanto você cuidava dos pais quando ficaram velhos,
Enquanto você estava lá nas noites difíceis e nos internamentos, e nas decisões médicas que não tinham resposta certa, enquanto você lavava a roupa e preparava as refeições e segurava a mão que precisava de ser segurada, os outros estavam ausentes e depois apareciam, com opiniões sobre tudo, com posições sobre tudo, como se tivessem estado presentes durante todo o tempo, e o espaço que você tinha ocupado com sacrifício real, com horas reais, com esgotamento real, era apagado da memória coletiva como se nunca tivesse existido, como se o cuidado dado em silêncio não contasse exatamente porque foi dado em silêncio, e você ficou a olhar para isso sem conseguir perceber como é que a realidade pode ser tão diferente daquilo que realmente aconteceu. Havia o casamento, ou havia o que restou dele, uma relação onde você entrou com o coração inteiro, onde deu sem medir o que estava a dar, onde esteve presente de formas que nunca foram nomeadas nem reconhecidas, onde a sua dedicação só era notada nos raros momentos em que falhava, onde o peso do silêncio acumulado ao longo dos anos foi sendo adicionado à conta da sua responsabilidade, como se você fosse o único responsável pela distância que cresceu entre dois corações que foram deixando de se ver com clareza. E você orou, e tentou, e esperou pela palavra de reconhecimento que prometia chegar e que raramente chegou da forma que você precisava. Não porque não houvesse amor, mas porque havia feridas em ambos os lados que nunca foram completamente tratadas. E feridas não tratadas ao longo de anos tornam-se paredes. Havia a igreja, o lugar onde você foi para encontrar pertença e encontrou julgamento, onde serviu com fidelidade durante anos, onde deu do seu tempo e da sua energia e das suas capacidades, sem pedir reconhecimento, porque acreditava que servia a Deus e não aos homens. E um dia, por razões que ainda não consegue explicar completamente, o chão cedeu. Alguém disse algo, ou alguém não disse algo que devia ter dito, ou houve uma decisão tomada sem o incluir, ou uma história contada sobre si que chegou ao seu ouvido através de terceiros, e que distorceu de tal forma a realidade que você ficou a olhar para ela sem se reconhecer. E saiu, ou foi de alguma forma empurrado para fora, e carregou desde então não apenas a dor da traição, mas a dúvida mais cruel de todas, a dúvida sobre si mesmo, a pergunta que vai e vem nos momentos de quietude, a pergunta sobre se não seria você o problema depois de tudo. E havia os amigos de décadas, as pessoas que conheciam a sua história, que tinham estado presentes em momentos que definiram quem você é, com quem você partilhou refeições e preocupações e alegrias e perdas, que um dia simplesmente deixaram de estar, sem conflito declarado, sem despedida, apenas ausência crescente, as mensagens que demoravam cada vez mais a ser respondidas, os encontros que iam sendo adiados, até que você percebeu que a amizade tinha terminado, sem que tivesse havido um momento claro onde pudesse ter sido diferente. Só silêncio. E a pergunta que persiste: o que foi que fiz? O que foi que me tornei? Onde foi que errei? Há noites em que você acorda e o peito pesa, sem que haja uma razão imediata que possa nomear. É um peso que está lá antes de você ter consciência do dia que tem pela frente. Um peso que acompanhou tantos anos que já mal consegue imaginar o que seria acordar sem ele. E há a questão que não diz em voz alta a quase ninguém. A questão que guarda para os momentos mais honestos da sua oração, quando está verdadeiramente sozinho diante de Deus, se fiz tudo o que podia fazer, se perdoei quando tinha todo o direito de não perdoar, se me mantive íntegro quando era mais fácil não o fazer, se continuei a amar quando o amor não foi correspondido, então por que é que ainda dói assim? Quando chega a justiça, quando é restaurado o meu nome, Deus vê mesmo o que aconteceu, porque há momentos em que parece que não. Deus viu cada momento, cada um deles, viu cada vez que você escolheu não responder para não destruir o que ainda havia para salvar, cada vez que engoliu a resposta que tinha na ponta da língua e que teria sido verdadeira e que teria sido justa, mas que teria também feito mais dano do que bem. Cada lágrima escondida depois de um encontro de família que deveria ter sido paz e foi guerra disfarçada de conversa normal. Cada oração sussurrada em voz baixa, a horas em que a casa estava em silêncio, porque não havia ninguém acordado a quem pudesse dizer o que estava realmente a sentir. Cada vez que escolheu não enviar a mensagem que escreveu e apagou,
cada vez que decidiu não confrontar abertamente, não porque tivesse medo, mas porque percebeu que certas batalhas não se ganham com mais palavras, especialmente quando o outro lado não está genuinamente disponível para ouvir. O que as pessoas interpretaram como fraqueza, o céu registrou como força madura. O que confundiram com afastamento ou com indiferença, Deus reconheceu como a sabedoria de quem já aprendeu, acusto, que nem toda a ferida se cura repetindo o que já foi dito, que nem todo o conflito se resolve, tornando-o mais público, que nem toda a acusação merece resposta imediata. Só porque foi feita com convicção, há dois tipos de silêncio. Há o silêncio que vem do medo, o silêncio de quem não fala, porque tem medo das consequências de falar, porque aprendeu desde cedo que as suas palavras não eram bem-vindas, porque se treinou a encolher para ocupar menos espaço do que o que lhe pertencia. Esse silêncio é uma ferida que precisa de ser curada, mas há outro silêncio, o silêncio que vem da maturidade espiritual, o silêncio de quem já percebeu que há conversas que não podem ter lugar, porque o outro lado não está realmente à escuta da verdade, está à escuta de confirmação daquilo que já escolheu acreditar. O silêncio de quem se recusa a lançar coisas sagradas a mãos hostis. O silêncio de quem sabe que manter a sua paz não é o mesmo que render-se. É preservar algo que foi muito difícil de construir e que não pode ser entregue a qualquer um, só porque o exige com suficiente insistência. Você habitou esse segundo tipo de silêncio. Durante décadas, mesmo quando doía, mesmo quando o fazia sentir invisível, mesmo quando ficava acordado a perguntar-se se manter a paz lhe estava a custar o nome, e o céu viu isso com clareza e reconheceu-o como exatamente o que foi: força, não fraqueza disfarçada, força verdadeira, a mais rara de todas. Mas o que você viveu não foi apenas o peso natural de viver com pessoas imperfeitas, num mundo imperfeito. Não foi apenas conflito humano com todas as suas arestas e incompreensões inevitáveis. O que aconteceu à volta da sua vida teve um padrão, e os padrões têm autoria. Havia uma narrativa a ser erguida contra si, tijolo por tijolo. Ao longo de anos, alguém aprendeu a moldar a atmosfera antes de você entrar na sala. Aprendeu a interpretar o seu silêncio para outras pessoas, de formas que o tornavam suspeito, a explicar os seus limites como rebeldia, a apresentar o seu discernimento como instabilidade, a fazer a sua dor parecer soberba, a chamar arrogância ao que era simplesmente a recusa em concordar com algo que não era verdade. E durante algum tempo essa estratégia funcionou, porque a repetição tem poder quando ninguém para questionar a sua origem. Porque quando ouvimos a mesma coisa suficientes vezes, mesmo aqueles que nos amam genuinamente começam a questionar-se, não porque sejam mal intencionados, mas porque a repetição cria uma sensação de evidência, mesmo quando não há evidência real. E você percebeu isto, percebeu que havia algo sistêmico no que estava a acontecer, percebeu que havia uma inteligência por detrás da confusão, não necessariamente consciente em todos os seus agentes, mas real na sua estrutura e no seu efeito. Os sistemas doentios resistem ferozmente àqueles que carregam luz, discernimento e integridade, não porque sejam problemáticos, mas porque a sua simples presença expõe o que é falso sem que precisem de dizer uma única palavra. A escuridão está sempre mais confortável a culpar aquele que a expõe do que a confrontar-se a si mesma. Não foi rejeitado por ser fraco. Foi resistido porque havia algo em si que se recusava a cooperar com o que era falso. E essa recusa, mesmo quando era silenciosa, era percebida como ameaça por quem dependia do silêncio coletivo para continuar. E o custo interno deste tipo de pressão é diferente de outros tipos de sofrimento, precisamente porque é lento e subtil e difícil de nomear com precisão, o que faz com que a própria pessoa que o sofre questione durante anos se não será ela o problema. A erosão acontece devagar. A confiança em si mesmo vai diminuindo às escondidas, sem que você perceba exatamente quando começou. A hesitação antes de confiar em alguém novo cresce ao ponto em que começou a questionar o seu próprio discernimento. Será que sou eu que não sei avaliar as pessoas? Será que tenho algum padrão que atrai este tipo de dinâmicas? Será que algo em mim provoca o que acontece à minha volta? E há uma crueldade específica nestas perguntas, porque são perguntas que um coração honesto faz.
Um coração que se recusa a pôr toda a responsabilidade no outro. Um coração que genuinamente quer crescer e aprender, mas que acaba por pagar um preço que não era seu a pagar, ao questionar-se a si mesmo com uma exigência que nunca aplicou com a mesma severidade àqueles que realmente tinham responsabilidade no que aconteceu. A palavra do Senhor confirma o que o seu espírito já conhecia quando declara em Lucas, capítulo 8, versículo 17, que não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem nada encoberto que não haja de ser conhecido e de vir à luz. Esta não é uma promessa vaga sobre um futuro distante. É uma lei espiritual que está em operação agora mesmo, no tempo presente, nos relacionamentos concretos e nas situações reais da sua vida. O que foi encoberto está a ser exposto. O que foi distorcido está a ser corrigido. O que foi construído sobre fundações falsas está a mostrar as suas fissuras. E o próprio Deus declara na sua palavra, em Isaías, capítulo 54, versículo 17, que nenhuma arma fabricada contra o ungido prosperará, e que toda a língua que se levantar em juízo contra ele será por ele condenada. Não por si, não pela sua capacidade de se defender, por Deus. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a sua justiça que vem do Senhor, não como uma possibilidade, como uma certeza escrita no Espírito antes de qualquer circunstância chegar a contradizê-la, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para tudo, e uma estação para todo o propósito debaixo do céu. Há uma estação para o sofrimento em silêncio. Há uma estação para a contenção e para a espera. E há uma estação para a vindicação e para a restauração. E as estações mudam, não segundo a nossa impaciência, nem segundo o calendário das nossas expectativas. Mudam segundo a soberania de um Deus que vê o quadro completo quando nós apenas conseguimos ver o fragmento em que estamos. E a palavra do Senhor declara em Salmos, capítulo 37, versículo 6, que fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu direito como o sol ao meio-dia. Não uma luz tímida, não uma claridade parcial ou ambígua que continua a deixar espaço para a dúvida, como a luz do meio-dia, quando não há sombra suficiente para esconder nada. E esse momento está mais próximo do que aquilo que as suas circunstâncias atuais lhe permitem ver, porque a estrutura de engano construída contra si está a entrar em colapso. Neste momento, não amanhã como uma esperança vaga, agora como um processo já em curso, a pessoa que acreditou na narrativa falsa, seja um filho adulto que se afastou com uma história incompleta sobre quem você é, seja um irmão ou uma cunhada que preencheu os silêncios com interpretações erradas, seja um líder que escolheu uma versão conveniente da realidade em vez da verdade, seja um amigo antigo que aceitou como facto aquilo que lhe foi apresentado sem verificar. Essa pessoa está a ser confrontada internamente de uma forma que não consegue ignorar. Há memórias que não a deixam descansar. Há momentos que foram enterrados sob a conveniência a emergir à superfície sem aviso, em horas inesperadas, com uma clareza que o esquecimento já não consegue cobrir. Há a revisão lenta e inevitável de cenas que foram guardadas sob uma determinada interpretação e que agora, com o tempo e com a distância, começam a mostrar uma leitura diferente. A percepção crescente de que o que foi apresentado como preocupação genuína pode ter sido controlo. O que foi enquadrado como cautela pode ter sido manipulação. E o que foi chamado o problema de você pode ter sido o medo de outra pessoa, ou o ciúme de outra pessoa, ou a agenda oculta de outra pessoa que nunca teve nada a ver com quem você realmente é. Essa convicção não é suave. Não chega como uma compreensão gentil que liberta com facilidade. Chega com peso. Quebra o orgulho aos pedaços. Invade o sono. Segue essa pessoa para os momentos mais quietos e assenta no peito quando o quarto está em silêncio e não há distração suficiente para a afastar. E há algo que não pode ser negado quando a consciência fala com esta clareza, por mais inconveniente que seja o que diz. Ao mesmo tempo, algo está a mudar, na forma como a percepção de si mesmo se está a consolidar. O silêncio que carregou durante tanto tempo começa a ser lido de forma diferente, mesmo por quem antes o interpretava mal. A distância que manteve começa a aparecer o que sempre foi: autodisciplina, não frieza. A recusa em se tornar cruel começa a revelar a diferença entre o seu caráter e a acusação que foi feita contra si.
a consistência da sua vida ao longo de anos, a forma como se comportou quando ninguém estava a ver, a integridade que manteve mesmo quando lhe custou o reconhecimento, tudo isso está a começar a falar por si mesmo, sem que você precise de dizer uma única palavra. Isto não é vingança. Não é a satisfação humana de ver os outros receberem o que merecem. É a inevitabilidade divina do peso da verdade, que o tempo não pode segurar para sempre. Se esta palavra está a tocar algo que você carregava há muito tempo, sem conseguir nomear completamente, se o seu espírito está a reconhecer o que está a ser dito aqui, como exatamente o que você viveu, então escreva nos comentários o número 777 e declare: o meu nome pertence a Deus, e Deus defende o que lhe pertence. Este é um acto de fé, um momento de alinhamento com o que o céu já declarou sobre a sua vida. E curta este vídeo, subscreva o canal e partilhe esta mensagem com alguém que você conhece, que também carrega um peso que ninguém vê, porque você, que já tem mais de 45 anos, que viveu o suficiente para conhecer os sinais, sabe de alguém assim? Sabe de alguém que também acorda de manhã com o peito pesado, sem conseguir explicar porquê? O acto de partilhar não é uma obrigação, é estender a mão a quem também está sozinho. Agora, há algo que precisa de ser dito com toda a clareza, porque é aqui que muitas pessoas se perdem quando a restauração começa a acontecer. Quando a verdade começa a emergir e os corações começam a amolecer e as atmosferas começam a mudar, pode surgir uma tentação poderosa, a tentação de correr de volta ao que era antes, de reavivar os padrões antigos, só porque a atmosfera parece diferente, de reabrir todas as portas porque o ambiente aqueceu ligeiramente, e é precisamente aqui que é necessária a sabedoria mais profunda que décadas de experiência podem dar, porque Deus não restaura enviando de volta, restaura trazendo para a frente, para terreno mais limpo, com visão mais clara, com sabedoria mais profunda e com limites mais sólidos, os limites que esta pessoa demorou uma vida inteira a aprender a ter, e que agora tem o direito de manter sem culpa e sem necessidade de explicação. A restauração verdadeira não é a recuperação de uma versão anterior de si mesmo, que se dava demasiado, que explicava demasiado, que corria demasiado atrás de pessoas que não se moviam na sua direção. É o surgimento de uma versão nova que carrega a sabedoria de tudo o que viveu, sem carregar o peso desnecessário que sempre pertenceu a outros. E sobre o perdão é preciso falar com a honestidade que este ouvinte merece, sem romantismo vazio, sem pressão espiritual disfarçada de graça, sem a expectativa irreal de que perdoar significa fingir que nada aconteceu, ou que as feridas foram pequenas quando não foram pequenas. De modo algum. Perdoar não é chamar bem ao mal. Não é precipitar a confiança onde a sabedoria desespera. Não é reabrir todas as portas só porque alguém finalmente sente arrependimento. Porque o arrependimento sentido não é a mesma coisa que a transformação vivida. Perdoar é a recusa santa de deixar o veneno permanecer no espírito. É declarar que a dor pode ter visitado, mas não vai possuir. É soltar o peso que não pertencia a si para começar com, não para benefício de quem errou, mas para a proteção da sua própria paz, da sua própria saúde, da sua própria capacidade de continuar a viver com leveza. Algumas conversas podem ter de acontecer muito devagar. Alguns relacionamentos podem precisar de ser reconstruídos passo a passo, com muita paciência e com muito discernimento, não de uma só vez numa corrida emocional. Algumas reconciliações virão com sinceridade real e com transformação real, onde há mudança de comportamento ao longo do tempo, que confirma que o coração mudou. Outras virão com emoção intensa, mas ainda sem transformação suficiente, com lágrimas genuínas, mas sem a mudança de padrão que as lágrimas prometem. E é preciso saber a diferença, não para ser frio nem calculista, mas porque essa sabedoria é exatamente o que décadas de experiência ensinam a quem prestou atenção ao que viveu. A abertura ao outro deve coexistir com o respeito pela sua própria paz. A graça que oferece ao próximo não pode destruir a paz que tanto custou a construir. Guardar o coração não é ausência de amor. É o amor suficientemente maduro para saber que não pode dar o que não tem. Que um coração esgotado não serve a ninguém. Que a paz que preserva é a fonte de onde toda a genuína generosidade brota.
O que você já aprendeu ao longo de todas estas décadas, o discernimento que acumulou, a capacidade de distinguir entre as motivações das pessoas, a sabedoria de saber quando avançar e quando esperar, quando confiar e quando manter a distância. Tudo isso não é desconfiança patológica. É um dom. É o resultado de anos a prestar atenção. E não precisa de se desculpar por o ter, nem de o esconder para parecer mais generoso aos olhos de quem nunca pagou o preço que você pagou para o adquirir. Você não precisa de ser ensinado sobre estas coisas. Precisa de ouvir que o que já aprendeu é válido, é sábio e é de Deus. Oremos. Pai Celestial, venho perante a Tua presença em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, a favor desta pessoa que está a ouvir esta mensagem, agora mesmo. Senhor, Tu conheces o nome dela. Conheces os anos que carregou. Conheces cada manhã em que acordou com o peito pesado, sem conseguir explicar porquê. Conheces cada vez que escolheu o silêncio, quando teria sido mais fácil e até mais justificado reagir. Conheces cada oração sussurrada há horas em que a casa estava quieta e não havia ninguém a quem pudesse dizer o que estava realmente a sentir. Senhor, quebra agora, em nome de Jesus, cada mentira que se apegou ao nome dessa pessoa ao longo dos anos, cada narrativa falsa que foi construída sobre quem ela é, cada palavra que foi solta em conversas onde ela não estava presente e que distorceu a realidade da sua vida perante pessoas que ela ama, cada sussurro que a fez questionar-se a si mesma quando devia ter questionado as fontes, declaro que toda a estrutura de engano erguida contra o seu nome entra em colapso agora, pela autoridade do nome de Jesus, e que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Desperta. Senhor, as consciências que adormeceram, as pessoas que acreditaram numa versão falsa desta pessoa e que ainda não foram confrontadas com a realidade, faz com que a verdade lhes chegue de uma forma que não possam ignorar, que não seja suave, mas que seja também misericordiosa, que abra caminho à reconciliação real, onde a reconciliação for possível, e ao encerramento saudável, onde for necessário, não por julgamento, mas por amor, porque a mentira nunca serviu verdadeiramente a ninguém. Cura. Pai, as feridas profundas que esta pessoa carrega há anos, especialmente as que nunca conseguiu pôr completamente em palavras, as que residem num lugar mais fundo do que qualquer conversa consegue chegar, as que aparecem em sonhos, que pesam no peito sem aviso, que se formam na garganta quando alguém pergunta, como está? E ela responde bem sem que seja completamente verdade. Toca esses lugares, com a precisão e a ternura que só tu conheces, e cura com uma cura que não deixe cicatriz dolorosa, mas marca de história, não fraqueza permanente, mas sabedoria adquirida. Remove, Senhor, toda a amargura que possa ter encontrado raiz, não por falta de esforço desta pessoa, mas porque certas feridas, ao longo de tanto tempo, criam condições para que a amargura se instale, sem que a pessoa se aperceba completamente. Remove-a pela raiz, não deixa nada para trás. E no lugar onde estava a amargura, derrama paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não depende de que as circunstâncias externas mudem primeiro, a paz que é a tua presença instalada no interior de uma pessoa que te pertence. Remove o medo de confiar novamente após tantas traições, o medo de que o que aconteceu possa voltar a acontecer, o medo de que o seu discernimento não seja suficiente para a proteger. Substitui o medo pela confiança madura, não a confiança ingênua, que não aprendeu com o que viveu, mas a confiança de quem sabe que tu caminhas à frente, que preparas o caminho, que fechas as portas que não devem abrir-se e abres as que nenhum homem pode fechar. Remove o esgotamento de quem deu durante décadas sem receber o que a alma precisava, o esgotamento de quem explicou sem ser compreendido, o esgotamento de quem esperou por justiça até o ponto em que quase desistiu de esperar. Renova as forças desta pessoa, Senhor, como a águia, que muda as penas e voa de novo, porque ainda há percurso à frente, ainda há dias a viver, ainda há propósito a cumprir, que não pode ser cumprido por ninguém que não seja esta pessoa, com esta história específica, com este caráter que foi forjado exatamente por tudo o que atravessou. Protege a mente e as emoções nos dias que se seguem, nos momentos em que a memória trouxer de volta o que doeu,
nos encontros que podem ser emocionalmente exigentes, nas conversas que podem reabrir coisas que ainda estão a cicatrizar. Guarda os pensamentos desta pessoa. Mantém-na ancorada na realidade do que és e do que prometeste. Mesmo quando as circunstâncias tentarem dizer uma coisa diferente, restaura o nome desta pessoa perante ti, que já o conheces com clareza perfeita, e perante as pessoas que o mal interpretaram, aos poucos, da forma que for possível, no tempo que for o teu tempo. Não para a satisfação do ego, mas porque a verdade tem um direito de se manifestar, que nenhuma mentira consegue suprimir para sempre. E dá-lhe, Pai, a sabedoria contínua de discernir entre quem merece a sua presença e quem merece apenas a sua paz. Porque não são todos a merecer o mesmo acesso, não são todos os relacionamentos a requerer o mesmo investimento. E a capacidade de fazer esta distinção sem culpa e sem necessidade de justificação perante outros não é arrogância, é o fruto de tudo o que aprendeu a custo. Honra isso nela, confirma isso nela, e que ela caminhe daqui para frente com essa sabedoria, como bússola e não como peso. Que estes dias que se seguem sejam dias de colheita real, de vindicação visível, de relacionamentos mais limpos, de paz que finalmente tem espaço para se instalar sem que ninguém a venha perturbar, de propósito cumprido com leveza renovada, em nome de Jesus. Amém. Se chegou até aqui, se ouviu esta mensagem até ao fim, quero que saiba que isso não foi apenas perseverança, foi reconhecimento. O seu espírito reconheceu esta palavra porque ela foi escrita para si, neste momento, para esta estação da sua vida. Escreva nos comentários o que esta mensagem tocou em si. Curta o vídeo se ela chegou onde precisava de chegar. Subscreva o canal, porque há mais palavras a caminho para quem já viveu muito e merece ser encontrado exatamente onde está. E se conhece alguém que carrega um peso parecido, que também anda em silêncio com décadas de incompreensão no coração, partilhe esta mensagem, porque talvez seja precisamente isto que essa pessoa precisa de ouvir hoje.